trabalhava muito, mas não via os frutos, não via resultado. Meu nome é Paulo França, tenho 49 anos, sou microempreendedor no ramo de festa, de eventos. Nós tínhamos uma vida totalmente arrasada, éramos religiosos, praticantes, mas dentro de casa nós vivíamos uma vida assim de miséria. Chegamos até passar necessidade e num dado momento nós chegamos na Igreja Universal e logo a gente de cara aceitou. Passei a ser fiel a Deus, as portas foram se abrindo, logo arrumei um trabalho e a gente se firmou com Deus, colocamos Deus em primeiro lugar. E com o passar do tempo, o que aconteceu? Eu deixei aquela malícia entrar, passei a tocar no dízimo, passei a não cumprir os meus votos, não tinha mais aquele respeito, não tinha mais aquele temor em separar em primeiro lugar o que pertencia a Deus, são os 10%, que é a fidelidade, que é a primícia. Eu tocava naquilo assim com facilidade, não tinha mais aquele respeito, aquele temor, e isso foi me afastando, me tirando da presença de Deus. Até que, em um dado momento, me afastei de vez, fiquei anos longe da presença de Deus. E nesse tempo, nesse intervalo, me sentia muito vazio, trabalhava muito, mas não via os frutos, não via resultado, não havia resultado. Trabalhava muito, colhia pouco. Eu olhava para os meus filhos, já tinha 3 filhos nesse tempo, olhava para eles assim e pensava comigo, não, eu preciso dar algo melhor para os meus filhos. Eu preciso me voltar para Deus. Preciso fazer algo antes que os meus filhos cresçam e não vejam um caráter em mim, porque já não tinha mais o caráter de Deus em mim, desse intervalo que eu fiquei afastado. E o que eu fiz? Eu determinei isso comigo, dentro de mim, que eu iria voltar para Deus, até porque a palavra de Deus diz assim, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. Então aquele dia eu decidi me tornar para Deus. E eu tenho certeza que naquele dia Ele se tornou para mim, porque a partir daquele dia eu peguei firme, a partir daquele dia eu me voltei para Deus, passei a dar valor às primícias, a dar valor em Deus. Aquilo que eu tocava eu não toquei mais, eu passei a respeitar a Deus. Deus, Ele entrou dentro de mim. Eu passei a valorizar o Espírito Santo, eu passei a valorizar as coisas de Deus. Aquele temor que eu perdi, que outrora eu tinha perdido, Deus Ele devolveu aquele temor no meu coração. Mas eu tive que buscar, eu tive que parar e pensar aquilo que eu tinha feito, tudo que eu tinha feito de errado. Eu tinha que consertar, eu tinha que me voltar para Deus. Não tinha outra saída para mim. E a partir dali, a partir daquele momento que eu coloquei Deus em primeiro lugar, coloquei a fidelidade a Deus em primeiro lugar, as primícias que pertencem a Deus, Deus começou a dar várias ideias, muitas ideias. Para mim, para minha esposa, logo Ele nos deu a ideia de trabalhar com eventos. E hoje, graças a Deus, nós trabalhamos com eventos, trabalhamos com decoração, fazemos decorações de igreja, fazemos casamento, trabalhamos com festa, buffet. E não só isso, a minha esposa concluiu faculdade. Hoje nós conquistamos 2 carros, eu tenho 2 motos, Deus nos deu a oportunidade de comprar uma casa na praia. E isso aconteceu na pandemia. Deus nos deu esse terreno na pandemia. Por quê? Porque nós colocamos Ele em primeiro lugar. E quando você coloca Ele em primeiro lugar, não importa a situação que você está, você não vai deixar de ter lutas. Você não vai deixar de ter problemas para enfrentar. Você vai ter lutas, mas Ele vai te dar a direção e com certeza você vai conseguir vencer. Foi isso que aconteceu com a gente. Hoje eu tenho o prazer de honrar a Deus, porque o filho honra o pai. E hoje eu tenho o prazer de honrar a Deus. Por quê? Porque eu tenho certeza que aquelas portas que estavam abertas para mim, quando eu precisei, eu tenho certeza que elas estarão abertas para aqueles que um dia vão chegar e vão precisar também.
tudo aquilo que Deus me der na minha mão, eu vou ser fiel a Ele, vou honrar Ele com as primícias, porque eu tenho certeza que muito mais Ele tem para mim do que eu tenho para dar para Ele.